Paz do Senhor para os irmãos, vamos às pinceladas, a lição de número 2, que traz como título Para ouvir e anunciar a palavra de Deus, que será ministrada agora, dia 14 de outubro de 2018. A parábola do semeador se encontra em Marcos capítulo 4, versículo 3 ao 20, é o texto da nossa revista. A parábola do semeador, você assista às pinceladas do vídeo anterior, onde nós explicamos bem direitinho a diferença entre parábola e alegoria, parábola e metáfora, parábola e uma simples comparação. Essa parábola é dita semi-alegórica. Por quê? Porque numa alegoria, quase todos os elementos, praticamente todos os elementos de uma alegoria, recebem significados. Como essa parábola, ela traz vários elementos com significados, que não é normal numa parábola, são poucos elementos que têm significados, a parábola tem poucos elementos com significado e traz uma lição, não é? Já a alegoria, não, só traz aqueles elementos com significados. Já aqui, essa parábola, então, é semi-alegórica porque vários elementos recebem significados junto com a lição que ela traz. Então, vamos aqui os significados desse elemento que o próprio Senhor Jesus dá, como, por exemplo, o semeador. O semeador é aquele que semeia, é aquele que prega a palavra, não é? Então, no texto da parábola de Marcos, capítulo 4, não está expresso o nome do semeador, Jesus, não está. Subentende-se que é Jesus, mas como não dá para identificar a pessoa que semeia, então é generalizado. Qualquer que semeia, você, se pregar a palavra, todos nós, quem pregar a palavra é o semeador. Mas no caso, Jesus estava cantando, estava logicamente se referindo a ele. A semente, no verso de número 14, está escrito que a semente é a palavra de Deus, é o evangelho. O solo, no verso 15, é o coração do homem, está escrito. As aves é Satanás. Verso de número 15 também. Então, tendo o significado desses elementos, agora nós vamos para a interpretação. Para a interpretação, conforme foi dito no vídeo anterior, a primeira coisa que nós devemos fazer é examinar o contexto para saber para quem ela foi dirigida. A parábola foi dirigida, então, para uma grande multidão, como é verificado no capítulo 4 e verso 1 do livro do Evangelho de Marcos. Ok? Então, a grande multidão. O segundo passo é identificar os pontos de referência da parábola. Essas referências são pontos que vão fazer com que o ouvinte seja introduzido para dentro da história. Então, vamos lá. Vamos ver como é que esses ouvintes, essa multidão, foi introduzida para dentro da história. Ora, os ouvintes, eles foram introduzidos ao se identificar com o tipo de solo que Jesus descreveu na parábola. Então, quais são os tipos de solo? O primeiro tipo de solo é o solo do caminho, que é o caminho, o solo do caminho é aquele solo duro, porque é pisado constantemente pelas pessoas. Ele fica tão duro que fica impenetrável. Não é aquele solo fofo, mas rígido. E daí a semente fica na superfície, não penetra. Fica na superfície, lógico, os passarinhos vêm e comem. Muito bem, esse é o solo do caminho. O solo pedregoso, por cima é um solo fofo, é um solo bom, mas por baixo, cerca de 15 centímetros mais ou menos, é rochoso, tem uma rocha. Daí a árvore que é plantada em cima, sua raiz não penetra, fica bloqueada pela rocha que está embaixo, não é? E também a água, quando desce, vai para debaixo da rocha, de forma que a planta fica desprovida de água, porque a água escorre para debaixo da rocha. O que acontece? O agricultor experiente, é lógico que ele tira as pedras que ficam na superfície do solo, mas ele não percebe que debaixo do solo, uns 15 centímetros para baixo, tem uma grande rocha que vai impedir o crescimento da planta. Muito bem. Então, esse é o solo pedregoso. O terceiro tipo de solo é o solo que tem plantas com espinhos e ervas daninhas.
Muito bem. O que acontece é que o agricultor ele ara, ele capina a terra, mas ele deixa as raízes dessas árvores que contêm espinhos das ervas daninhas. O que acontece? Quando ele coloca, semeia a semente da planta que ele quer cultivar, cresce junto com elas as raízes das ervas daninhas, renascem, as raízes das plantas que têm espinhos renascem junto com as sementes que foram plantadas. Daí, o que é que faz? Suga a planta cultivada, sufoca e ela termina morrendo aquela plantação, aquela agricultura. Esse é o terceiro tipo. E o outro é a boa terra, é o terreno fértil, adubado, que recebe água, é adequada, que está plantado junto à ribeira de águas. Muito bem, então, por esses 4 tipos de solos, os ouvintes vão sendo introjetados para dentro da história. Principalmente quando se entende a parábola, que a que caiu à beira do caminho é aquela semente que fica na superfície, impenetrável. A mensagem não penetra. A pessoa recebe superficialmente, uma alegria superficial. Ah, eu gostei, muito bom. Mas a pessoa, na verdade, não se converte, a pessoa não muda, a pessoa não se arrepende, a pessoa não muda o comportamento, ele continua teimoso, ele não busca de Deus mais o conhecimento. Daí ele desiste, ele descrê e não segue a Jesus. O pedregoso é dito que ele até floresce, as folhas crescem rápido, fica muito bonita a árvore inicialmente, mas não tem resistência, nem ao sol, a nada, não é? Vem a perseguição, as lutas da vida, as dificuldades, as tentações, as provações que o próprio apóstolo Pedro descreveu na sua epístola, que no momento nós somos contristados com várias provações, que é a prova da nossa fé, que é mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, né? Mas deve se achar em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Nossa fé é preciosa e é provada pelo fogo, pelas dificuldades da vida, pelas lutas, pelas perseguições, nós somos provados. E aquele que tem raiz, que cresce, ele permanece. Mas esse do solo pedregoso não chega nem a frutificar. Entre espinhos, Jesus explicou, dizendo que são as fascinações, os prazeres da vida, a ambição da riqueza. É aquele que coloca as coisas do mundo em primeiro lugar e não Deus. Deus não está acima de todas as coisas. Daí a pessoa também não frutifica, ele fica infrutífero. Agora, o que caiu em boa terra? Caiu em boa terra é aquele que, na verdade, tem um coração bom, receptível, recebe, cresce, converte, se arrepende e muda de vida. Essa pessoa, na verdade, é um crente fiel. A palavra de Deus diz que pelo fruto se conhece a árvore. Não é que você vai pegar uma manga, pelo fruto, é manga, então é pé de manga. Não. É saber se, por exemplo, o caju, se o caju é bom, bonito, grande, doce, gostoso, e se ele é um fruto bom, a árvore é boa. Agora, se for bichado, for um fruto preto, feio, azedo, a árvore é má. A terra é má. Agora, se o solo é bem adubado, rico em nutrientes para a planta, o fruto vai sair gostoso, grande e doce. Da mesma forma, é o crente que é plantado em Deus, que se alimenta, que é adubado, que ele bebe a água do Espírito e come a palavra de Deus. Ele vai dar fruto, amor, paz, bondade, mansidão. Ele vai dar o fruto do Espírito. Então, o fruto revela o tipo de árvore. Daí, é por esses elementos que o ouvinte é introduzindo. E toda a vida que Jesus contava, ele dizia, a semente caiu, os que recebem a palavra, recebem revelando que tipo de solo é. Então, a grande lição da parábola é como você recebe a
palavra de Deus? Como você recebe o Evangelho? O modo como você recebe revela que tipo de solo é o seu coração. Se o seu coração é superficial, se o seu coração não penetra, não tem raiz para a palavra de Deus, ou se você tem ambição pelas coisas do mundo. Que tipo de terra é o seu coração? Então, essa é a pincelada. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.